Oi, gente, tudo bem? Aula 17 aqui. Antes de começar a aula, queria trocar ideia com vocês, que eu acho que eu não deixei algo muito especificado aí numas técnicas que eu já passei para vocês. Essa aula a gente vai falar sobre união de texturas, né? Tipo, de superfícies no geral, né? Não texturas em si. O que eu queria falar é que eu lembro que eu tinha dito para vocês que o HB ele era utilizado na finalização assim do papel, para você deixar a folha um pouquinho mais achatada. E ele não é, eu não sei se eu deixei isso muito bem entendível, mas ele não é para ser utilizado 100% em tudo, porque alguns lugares são realmente muito claros e aí o HB, você passa o HB de leve, às vezes fazendo um gradiente até o branco assim. Então, nessas áreas não seria utilizado só em áreas que há um preenchimento, tipo você usa um 2B ali, o HB por cima fica maneiro. E era só porque eu não sei se eu deixei isso muito bem entendível, assim, né? Porque alguns gradientes eles vão até o 100% branco, né? Que seria sem nada no papel. Bom, a partir dessa semana a gente vai ter muito mais prática e menos conteúdo teórico, né? Porque já tivemos muitas aulas, teve o semestre passado, estamos perto já de essa 17, quase 45 aulas, mais de 40 aulas que a gente teve junto. E o conteúdo teórico eu acho que já tá bom, já passei bastante de criação, já passei bastante de teoria para vocês desenharem, passei como utilizar um lápis de cor. E aí o que eu ia fazer com vocês a partir de agora seria muito mais exercícios práticos, né, e menos teoria. Então eu vou tentar trazer aqui, gravar um passo a passo de como fazer. Perdão, gente. Assim vocês vão se acostumar com técnicas que vocês não estão muito acostumados também. É importante que vocês desenhem, tá? Sempre é bom reforçar isso em vocês. Na aula de hoje eu vou trazer alguns conteúdos e aí eu vou ter uma parte que eu vou desenhar com vocês, como já fizemos em aulas anteriores. Então eu aconselho que vocês façam um acompanhamento, né? Separa já os materiais de desenho, dá um pause aqui na aula agora e pega esses materiais que eu deixei na, na tela, que é o HB 2B e 6B, os seus lápis coloridos também e papel. Papel pode pegar o próprio. Não precisa pegar o canson, pode utilizar o de o sulfite, sumiu a palavra aqui. Pode usar o sulfite para fazer os exercícios junto, mas quando você for fazer exercício para entregar, pode utilizar o canson, que é bom vocês se acostumarem com o papel. A gente vai revisitar o que a gente já viu até aqui, tanto os conceitos de observação quanto de criação, de melhorias de técnica no papel. O que vocês precisarem também, a gente pode conversar em monitoria. Nas monitorias eu estou fazendo exercícios práticos com quem participa para tentar ajudar com as técnicas que estão faltando, assim, com a galera. Aqui no caso, o que eu vou falar são de superfícies sem uma textura muito demarcada, né? Então, superfície lisa, que você vê uma continuidade ali de uma cor e tudo mais, é o que eu tô tentando passar aqui para vocês, porque essa é um pouco difícil de ser representada, porque quando a gente está passando lápis no papel, ela pode acabar criando umas marcas. Eu vou mostrando passo a passo aqui para vocês e aí vocês vão entender certinho. Quando a gente vai preencher o papel, né, a gente às vezes acaba fazendo uma linha com várias bolinhas, né, vai fazendo círculos, pequenos círculos e andando para o lado, e aí fica uma linha, e aí depois vem com uma outra embaixo, e às vezes fica uma junção dessas duas linhas que acaba perdendo um pouco da característica do liso. E aí o que eu vou fazer eu vou ensinar vocês a criar uma unidade com essa superfície, né, não fazer somente várias linhas de círculo, mas tentar fazer uma superfície toda bem fechadinha. Para fazer isso, quando vocês forem desenhar, ao você fazer o círculo, você não faz círculo só um do lado do outro, né? Que é o que a galera mais faz, que é faz uma linha, aí faz outra ali embaixo, mas tenta fazer uma linha em cima, uma embaixo, bota uma no meio, tenta fazer um intercalado, subindo e descendo, assim, justamente para que você crie uma unidade boa entre todas as suas linhas e assim você cria uma superfície lisa. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso na prática. E galera, falando aqui do que a gente passou agora, eu vou fazer uma simulação aqui no digital do que acontece bastante assim com desenhos em geral para quem está aprendendo.
mexer numa superfície, você começa fazendo assim, os círculos, né? Até mostrar como se fosse um gradiente aqui, e aí vai escurecendo. Beleza. Esse seria o gradiente, né? Aí a pessoa vem, volta aqui com os círculos, deixar um pouquinho mais dado. Beleza. Quem vai colocar a parte inferior do desenho, ele vem assim, acaba sobrepondo um pouco o desenho. E aí vocês vão vendo que com o tempo vai acontecendo umas mini linhas que é do encontro da linha de cima com a linha de baixo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês o lado. Fez essa daqui, aí quando você vai riscar de baixo, acontece isso daqui. Vocês podem ver que ficou uma aqui e uma embaixo. E aqui no meio, função entre as duas. E aí você pensa, como que eu vou resolver esse tipo de coisa, né? Vamos lá então. Aqui rapidão. Linha, e aí fazer outra embaixo, acontecendo isso. Você suavizar esse tipo de acontecimento e fazer uma linha no meio, entre as duas, desse jeito. E depois você tenta andar de fora, pode vir de um jeito mais aleatório, assim, sabe? Tipo passando por várias coisas. E desse jeito você não compromete o seu desenho. Você pode continuar a linha aqui do meio desse jeito, aí depois já vira aqui para cima. E aí você vai criando uma unidade um pouco mais forte, assim, com base nessas correções que você foi fazendo. Às vezes pode vir um pouquinho mais forte sem querer, eu fiz aqui acidentalmente agora, mas é normal, tá bom? Esse é o jeito que você faz para suavizar esse tipo de mancha que acaba se formando. Ó, formou aqui no meio, entre as duas, desse jeito. E assim você vai criando uma superfície lisa um pouco melhor definida. Isso é um desenho digital, mas é só uma simulação de como vocês podem fazer isso no papel. E sobre o que eu tinha falado do HB, alguns gradientes começam no 100% preto. E aí eles vão migrando até uma parte mais... Então, tipo assim, começa muito escuro, aí vai ficando cada vez mais claro, mais claro, mais claro. Até que ele fica 100% branco. Desse jeito. Essa parte, não vai nem precisar passar o HB se você apertar bem vocês verem. A parte aqui do meio, vale a pena passar o HB. E você já não vai ter utilizado o HB para deixar ele nessa textura mais clara, então não vale a pena você utilizar o HB aqui, porque você só vai escurecer e vai perder a característica do seu gradiente. Se for uma superfície extremamente clara, não vale a pena você passar o HB pressão para deixar ele mais liso. Tá bom? Voltando aqui agora para a aula. Falando sobre cor e iluminação, eu já tinha passado para vocês que tinham 3 características da cor que interferiam, né? Que era a matiz, a saturação e a luminosidade. É isso mesmo. E aí as cores elas podem ser muito parecidas, né? Ou idênticas, elas quando colocadas numa mesma iluminação. Mas depende do facho de luz, né, que da onde está vindo a sua fonte de luz e você ter uma coerência na sua iluminação. Para dar um exemplo prático disso, do que eu estou falando, trouxe um artista brasileiro que é o Eduardo Cobra. Ele é famoso, muito famoso internacionalmente até, e ele é um dos grafiteiros e muralistas mais conhecidos do mundo. Ele que possui o recorde do maior mural já pintado. E ele quebrou o próprio recorde. Ele já tinha o recorde e depois quebrou com o maior ainda. Esse, inclusive, eu consegui ver pessoalmente uma vez viajando para São Paulo. Se vocês já foram para São Paulo, saindo de Bauru, provavelmente vocês viram isso. Na margem da rodovia, a obra chama Chocolate. Tem 5.742 metros quadrados. É enorme, assim. Esse eu já pude ver pessoalmente. E é uma característica dele, assim, esse tipo de representação utilizando as cores, né? Ele sempre teve uma temática muito presente nas obras dele, sempre teve essa personalidade muito forte e ele tem até
um engajamento muito forte em causas sociais, inclusive, né? Ele já fez participação artística no Rio 2016, ele começou como um pichador e ele nasceu em São Paulo, de ter errado ali, é São Paulo. Tem um dos trabalhos dele chama até Green Pincel, né? Que seria justamente esse, indo para um lado mais ambiental, quando ele utiliza a arte dele para tentar direcionar esse tipo de coisa. Eu acho que vale muito a pena para todo mundo que está fazendo essa aula de desenho sempre entender a posição política de uma arte, né? De você sempre utilizar ela dessa forma, pensando em causas sociais. Aqui seria justamente de caça, pesca predatória. Esse é o tipo de trampo que ele faz. Esse é um pouquinho fora do que ele costuma fazer, na verdade. E porque esse é ele, inclusive, em cima dessa escada. E aí eu vou mostrar pra vocês os trampos. Ele sempre tem essas características de histórica, né? De você trazer figuras históricas. Se vocês verem ali no meio tem a Malala, a Madre Teresa, tem o Gandhi, o Mandela. E aí ele sempre traz esse tipo de estética, inclusive visual, de utilizar formas geométricas e cores diferenciadas. Essa daqui eu também já pude ver pessoalmente, né? É o Oscar Niemeyer. Sesc da Avenida Paulista, vocês conseguem ver do Mirante, inclusive, é muito bonito. E ele sempre traz esse tipo de coisa. Se vocês verem alguns detalhes, eles colocam as obras do arquiteto no rosto dele. Tem aqui nessa parte do rosto, se vocês observarem bem. Ele sempre faz uso de figuras históricas, uso de cores diferenciadas, e seria justamente, eu trouxe ele como uma referência porque ele é um artista brasileiro bem reconhecido internacionalmente, e era justamente para mostrar como ele utiliza as cores ao favor dele, né? Toda essa pegada do uso das cores, mas elas também sempre têm um comportamento da hora, assim, um estudo da hora de cor pela iluminação. Coloca as figuras históricas que ele está representando. Eu acho lindo demais, na real. Esse é do Ayrton Senna. Esse daqui é o Elis. Tá em Nova York, se eu não me engano, o trabalho dele é internacional e aí ele sempre tenta vir com essas discussões étnicas e tudo mais. É muito maneiro o trampo dele, gente. Recomendo bastante que vocês sigam em redes sociais. Aqui mais uma fotinha. Aqui da Anne Frank também foi uma garota judia que morreu num campo de concentração alemão. Como é sempre muito grande, inclusive, a interação do trabalho dele com o ambiente. Trouxe ele como uma referência porque eu estou tentando trazer para vocês um pouco mais o uso das cores. E os desenhos coloridos, eles também têm interferência de luz e sombra. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora como que seria feito justamente esse tipo de desenho. Galera, eu deixei separado algumas cores, que era justamente para mostrar um diferente comportamento delas, né? Bom, quando a gente está trabalhando com duas cores assim próximas e separadas facilmente, tem uma parte dela que sempre vai ficar 100% preta. A gente a cor mais sem iluminação. E aí, para vocês criarem esse gradiente, trabalhar nisso, vocês trabalham com as próprias cores, tonalidades do azul, né? Por exemplo, pegando aqui o azul e o vermelho como exemplo. Tonalidades desse azul e vocês podem fazer um gradiente, né? Pintando sempre com os pequenos círculos. E aí vocês vão alternando os lápis, né? Até chegar no mais escuro. E começa do mais claro, depois ir para o mais escuro. Porque se você começar do mais escuro, provavelmente o mais claro não vai ter força para preencher ali depois. E conforme você vai chegando mais no fundo, você vai pegando uma cor mais próxima do preto. Agora, você passa o preto por cima. Mas, agora, primeiro você usa as tonalidades do azul, depois você vai para o vermelho. O vermelho você vai pegando tonalidades mais escuras, né? Trazendo assim suavemente. Desse jeito.
Pode pegar até marrom, inclusive, algumas cores que não estão ali, vocês acham que não está mais inserida assim no vermelho, né? E você vai chegando o mais próximo possível ali do preto. E aí, quando você, pensando que são duas superfícies uma juntada na outra, quando você for passando o preto, assim, a cor preta um pouco por cima, passa ela mais de leve no começo, pode tentar fazer um gradiente, pode dar um pouco mais de pressão nas partes mais próximas, e aí você vai aliviando a pressão conforme você sobe. Conforme você vai aliviando a pressão também, você vai tentando juntar as duas superfícies desse jeito. E aí você vai criando essa gradiente assim. A parte mais embaixo passa um pouquinho mais. Só uma simulação que eu estou fazendo. E você vai subindo até deixar bem suave. Passa vários círculos assim, bem suave, com a mão bem leve. Não rolar interferência. E aí desse jeito você cria esse gradiente. Primeiro você passou as cores da mesma tonalidade, da mesma cor, né, da mesma matiz. E foi escurecendo, e aí depois você finalizou com o preto, tentando fazer uma união dos dois. Quando se tratar de uma situação igual essa daqui, que você quer duas cores que elas vão caminhando para chegar em um comum, você começa com a cor bem viva, para que elas fiquem bem representadas, e você vai andando assim para frente desse jeito. Pode passar até um ponto que você quiser pegar e representar, né? Opa, deu uma travada aqui. Fazendo o gradiente com os círculos e tudo mais, desse jeito. E alternando entre um lápis e outro. Às vezes o que vem por cima acaba criando uma dominância do que está por baixo. Criou o seu gradiente. Desse jeito. Dependendo do... Para depois no final você finaliza isso com lápis branco, né? Que seria uma... para você deixar ele mais uniforme desse jeito. A ferramenta aqui no Photoshop só para tentar deixar isso um pouquinho mais entendível. Mas lembrando que o digital se comporta diferente. Então, e assim você faz a seu gradiente. E a mesma coisa seria para passar o preto aqui. Se vocês forem fazer esse tipo de gradiente, vocês só iam transferir essa característica do preto e do vermelho para o azul e o verde. Então você pega a cor que você está querendo, começa colocando tonalidades mais escuras, sempre pintando, fazendo círculo. Estou tentando fazer o mais rápido aqui para não pegar muito tempo na aula. Colocando por tonalidades mais escuras, lápis, desse jeito. Pode vir até o gradiente, inclusive, tem que fazer o mesmo caminho. E conforme você vai chegando na sua tonalidade, você vai chegando mais próximo da cor preta. Desse jeito. Aqui embaixo seria a parte que vocês passariam a parte preta, né? Colocando aqui, saindo de uma cor 100%, fiz essa linha só para ter referência. Fazendo círculos assim. Essa parte de próxima é sempre da hora vocês um contrastezinho a mais, botar até mais quantidade da cor preta para que ele pareça bem ligado com o resto do desenho. Aí você vai subindo, passando cada vez mais de leve. Bem leve, bem leve. E a parte de baixo pode colocar um pouco mais de pressão. Desse jeito. E você tem o seu gradiente. Lembrando que o digital é diferente do papel, tá? Eles se comportam um pouco diferente, mas isso aqui foi só para mostrar para vocês um pouquinho. Se o Eduardo cobra como referência porque ele faz trabalho com cores, que foi o que a gente viu nessa aula. Perdão. Semana que vem, essa semana inclusive ainda, eu vou começar a passar as aulas de uma forma diferente. Eu vou tentando trazer uma parte mais prática para vocês, porque eu acho que é importante que vocês pratiquem. E aí eu vou falando com vocês sobre como vai ser a nossa nova dinâmica de aulas, tá bom?
Muito obrigado pela sua atenção. Se você está vindo até aqui essa aula, mesmo que seja semanas depois que ela foi pro ar, tá tudo bem. Pode entrar em contato comigo se você tiver dúvidas sobre isso a qualquer momento. Muito obrigado, viu, galera? Até a aula que vem.